Então, foi me pedido, né, falar alguma coisinha sobre o que a gente passou, a nossa experiência com esse carisma. E eu gostaria agora de falar uma coisinha que foi bem antes da gente vir para cá, para receber esse carisma da mãezinha, esse carisma do céu. Foi quando numa santa missa, eu não me lembro mais o nome do sacerdote em sua homilia, ele falou o seguinte, e eu nunca mais esqueci do que ele falou. Ele disse assim: se você rezar por alguém que já pode, de um antepassado, por um antepassado que já pode fazer 300 anos que ele faleceu, a oração de hoje vai servir para a hora da morte dele. Isso então aconteceu alguns anos antes do nosso carisma. Esse sacerdote falou isso aí, que a gente poderia rezar hoje por alguém que já faleceu há 300 anos, né? O porquê? Porque para Deus não tem passado. Para Deus é sempre o presente. E é isso então, né, que Nossa Senhora, quando começou o nosso carisma, então ela veio durante 6 meses, várias vezes por dia, ela vinha nos ensinar o que nós deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer, que estava errado. Algumas vezes ela puxou a nossa orelha, alguma vez ela chamou a nossa atenção, né, que a gente estava errando em algumas coisas. Mas na maior parte ela vinha para nos ensinar e dizia o que era para nós fazermos. E assim, então, desde a nossa caminhada lá em Blumenau, antes de vir para cá, a gente de noite, as crianças voltavam do colégio, da escola, a gente se unia. A minha mãe, então, com um cavaquinho, ela ia na frente tocando e a gente ia fazer os terços nas casas, já naquela época, né? Nossos filhos ainda eram pequenos e as meninas já eram mais mocinhas, mas a gente sempre ia rezar nos terços assim, e a minha mãe acompanhava. E por que eu estou falando isso? Porque essa ponte de salvação aqui é da minha mãe, né? Da minha mãe. Então vocês veem que aquilo que ela já fazia, ela já tinha quase a minha idade naquela época, mas toda noite a gente saía para rezar o terço nas famílias e ela levava o cavaquinho dela. E a gente voltava para casa, às vezes já era meia-noite, né? Quando que a gente voltava para casa. E ela sempre ia nos acompanhar, fazer os terços. E então a ponte da salvação aqui, então também já começou naquela época, né? Que a fundação é sobre a família, sobre as orações. E como o Cláudio também já tinha falado, cada dia que a gente fazia orações, ia sendo colocada algumas pedrinhas ali. Mas quando ele começou a receber essas mensagens, nós dois sempre estávamos de joelho lá no nosso quarto, a nossa casinha. Quem nos conhecer no início, o senhor sabe, a Esperança ajudar a gente a colocar a divisão nos quartos, assim, né? Que nem isso não tinha. E nós nos ajoelhávamos lá no nosso quarto, sem piso, nada, era tudo bruto ainda, quando ele começou a receber as mensagens da Nossa Senhora. E veio então que a minha mãe, ela estava muito doente. Mas como ela começou a fazer as 15 orações, e na verdade ela começou primeiro do que nós dois a fazer as 15 orações. Tinha um livrinho só e daí depois nós fazíamos nós três, né? Com um livrinho só de oração, que já veio a irmã do Arnaldo que nos trouxe as 15 orações, e a minha mãe já se apaixonou e já começou a fazer as orações. Eu e o Cláudio, a gente levou mais de uma semana, porque a gente sempre tinha muitos outros afazeres, né? Eu costurava na época o dia inteiro, e o Cláudio, mais o meu padrasto, estava construindo a nossa casinha ali, nesse tempo que ela recebeu. E um dia que nós voltamos da Santa Missa, a minha mãe disse: vocês dois precisam ver isso aqui é uma coisa muito linda, vocês têm que fazer essas 15 orações. E nós começamos naquele dia. E então, de repente, a minha mãe começou a ficar muito doente, ela foi para Blumenau, a Marilene morava lá, os meus filhos moravam todos lá também,
E ela foi se tratar lá, que tinha mais condições lá em Blumenau. E nós dois, então, estávamos rezando ali sozinho, e ele começou a ver, então, o perigo que se ela morresse, que ela ia, então, se perder, porque ela estava bem no alto de um penhasco, que era aqui a terra, e queria passar para o céu, mas tinha todo um precipício, né, ali, e que ela provavelmente iria cair sozinha ali, ela não daria conta de ultrapassar tudo aquilo, foi mostrado para o Cláudio. Mas o que era mais interessante, ele escutava o que estava sendo falado, mas eu de olho fechado, eu não sabia o que estava se passando com ele. Depois ele me contava, mas eu de olho fechado, eu estava começando a ver as pedrinhas sendo formadas ali. Eu não entendia o que eu estava vendo. Aí depois, ele então falava para mim o que estava acontecendo. E foi uma experiência muito linda, porque veio para nós dois. Eu não escutava, eu só via. E à medida então que foi feita essa ponte ali, e a minha mãe depois voltou, já estava melhorzinha. E vocês percebem que quando chegou aqui nessa parte laranja, é a nossa família, é os meus filhos, é o Cláudio, e sou eu que colocamos essas pedrinhas ali, porque começamos todos a rezar, falamos com nossos filhos, nossa família, do risco que ela estava correndo de se perder, né? E falamos também para ela que ela deveria procurar um sacerdote, se confessar e fazer as penitências, tinha que se esforçar, né, para melhorar de vida, porque uma vez que ela fez as 15 orações, Jesus prometeu que salvaria a alma dela, né? Então, deu essa sugestão aí para salvar a alma dela. Então, que Jesus prometeu que quem fizer as 15 orações, a alma será salva. E ela foi se confessar. Então, a penitência dela, a conversão dela, a renúncia dela foi tão grande dali para frente que ela não queria ir para o purgatório, ela queria se salvar, né? Então, foi tão grande a mudança de vida dela que ela mereceu essa rosa amarela que está ali. Essa rosa amarela que está ali foi a minha mãe que colocou. E assim as pessoas iam continuando a rezar. E essa rosa branca, como o Cláudio falou ontem, foi o sacerdote. E como ele via, eu também estava vendo. Eu também via aquele sacerdote velhinho, branquinho, subindo aquela montanha. E quando chegou lá em cima, ele jogou aquela pedra e ela veio assim e se partiu em várias, né? E são pedras de brilhante, gente. O nosso sacrifício, as nossas orações, elas se transformam em pedra de brilhantes. No nosso livro está escrito só assim os números em 1, 2, 2, 3, 3, né? Então, para explicar para as pessoas quando vão ler o livro, que quem colocou no livro está o nome das pessoas, mas ali não cabia, né? No livro não cabia. Mas o nome de cada pessoa é escrito em ouro maciço, ouro puro. Nosso nome fica escrito lá no céu. Cada graça, cada gesto de caridade, de amor que a gente faz, está tudo escrito no livro lá no céu, não passa nada em branco. Então, o nosso nome está escrito, gravado em letras de ouro ali, né? E esse sacerdote, então, aquela pedra enorme que ele jogou, se transformou em várias e se transformou na flor branca, que é de oração, de perdão, né? Ali. E assim foi continuando. Depois, mais em cima, tem aquele carreiro laranjado de novo. Esse ali foi eu que coloquei, com as minhas orações, com um pouquinho de sofrimento, de sacrifício que eu passei, eu coloquei aquelas amarelas ali. E a rosa vermelha,
Então, quando apareceu as rosas vermelhas, a gente perguntou, quer dizer, o Cláudio perguntou para São Miguel o porquê da rosa vermelha e por que tinha duas. Aí ele explicou. Ele disse que a Norma Palmira, minha filha, ela estava grávida nos últimos dias. 3 dias depois disso acontecer, ela recebeu o bebezinho dela. Então, ela estava trabalhando no hospital o dia inteiro lá de enfermeira, correndo para lá e para cá, atendendo um, atendendo o outro. E à noite, quando ela vinha para casa, ela tinha que pegar um ônibus cheio, lotado, que quem pegou ônibus lá em Blumenau sabe como é que era, toda a vida lotado, né? E muitas vezes ninguém dava lugar para ela sentar. E quando ela ia chegando em casa para descer, para ir para a casa dela para descansar, ela pensou, ai não, eu tenho que ir lá ver a minha avó, tenho que ir lá levar um carinho, um pouquinho de amor lá para ela melhorar. Aí ela foi lá em Blumenau, na casa onde a Marilene ficou morando, que era a nossa casa antes lá. Aí ela foi lá visitar. Nesse tempo, a minha mãe já estava lá de volta se tratando de novo, né? Ela foi visitar a avózinha, ficou lá um pouco com ela. E aí então o anjo, o São Miguel disse, e ela mereceu essa rosa por causa do ato de amor, de sacrifício, né, de caridade que ela fez. Então ela mereceu a rosa vermelha. E o Cláudio perguntou, mas ali tem duas? Daí o anjo disse, sim, tem duas, porque o bebezinho, antes de nascer, já estava sentindo o cansaço, estava sentindo a fome, estava sentindo as dores, e já antes de nascer, já ajudou a mãezinha nesse ato de amor lá. E o que foi mais lindo, ele disse assim, um bebê, antes de nascer, já está ajudando a salvar uma alma. Um bebê, antes de nascer, já está construindo a sua própria ponte. O porquê? Porque tudo bem que nós fizermos aos outros, nós estamos construindo a nossa ponte também. Além de ajudar a salvar alguém, nós estamos nos salvando. E uma coisa mais interessante que quando começou essa ponte de salvação, São Miguel disse assim, quando vocês terminarem de fazer essa ponte, vocês vão ver a porta do céu. Aí que a gente queria fazer o quanto antes, né, para ver essa porta do céu. Então nós não rezávamos só uma oraçãozinha, não, nós já dobrava as orações por dia para chegar logo lá em cima. Mas a partir do momento que a gente ia chegando em cima, as dificuldades eram maior, porque o encardido não queria deixar as pessoas a rezar, as pessoas salvar ela, entende? Aí ele fazia de tudo para atrapalhar. E quando chegou então naquela partezinha vermelha lá em cima, foi a Madre Teresa de Calcutá, que ela veio com tudo assim, tampou a porta do inferno e empurrou o encardido para baixo, né? Diz, aqui tu não consegue, comigo não. E ela, pá, né? Jogou aquela pedra em cima dele. Então, aquela parte vermelhinha lá é da Santa Teresa, a Madre Teresa de Calcutá. E assim também os outros, e bem em cima ali não está escrito, mas aquela parte branca, que daí então formou a ponte mesmo, lá então é o santo de devoção que ela tinha, que toda noite ela fazia ladainha, e os santos assim, que ela mais amava, né? Então a gente tinha que até que colocar o nome dos santos, né, lá em cima, naquela parte branca. Então esses santos também vieram fazer então como é que a passarela para ela, né? E tá bom, nós dois felizes da vida, e nós continuava rezando e olhava para ali, mas cadê a porta do céu? São Miguel disse que nós ia ver a porta do céu, e nós ficava 2, 3 dias ali olhando, né? Cadê a porta do céu? Aí a gente não aguentou, daí claro, teve que perguntar, mas cadê então a porta do céu que a gente não está vendo? Virava esse desenho ali, ele fez num cartaz, assim grande, era um cartaz que nós tinha grande assim,
Aí ele virou as costas e ia desenhando ali. Eu ajudava ele, porque eu não escutava, mas eu via como é que era o desenho, né? Daí eu ajudava ele a pintar. Aí atrás de assim, né? Atrás de um cartaz a gente pintava assim. E aí, cadê? Nós virava de tudo quanto é lado aquele cartaz e não via a porta do céu. Aí ele disse, mas cadê a porta do céu? Nós não aguentamos mais. Aí então São Miguel disse, gente... mais uma coisa que eu esqueci de falar. Quando estava pronto, São Miguel de um lado, São Rafael do outro, com as asinhas deles, eles esfregavam assim naquelas paredes, assim naquela... onde era tudo aquela montanha, aquele precipício ali, eles ficaram esfregando as asinhas assim, e se formou o cálice. Então, um cálice dourado, de ouro, com, assim, das asinhas deles saía aquelas faíscas de ouro, assim, né? Era muito lindo de ver, parecia solzinho pequenininho, que ia, assim, sabe? Muito lindo. E se formou o cálice. Aí São Miguel falou, se você fizer penitência, oração, sacrifício, se você adorar a Jesus na cruz, se você receber o sangue de Jesus neste cálice, na Santa Missa, se você receber o corpo de Jesus, não tem como você perder o céu. A salvação está aqui, a porta do céu está aqui. Aceitar o nosso sofrimento, ter um coração puro com oração, com a confissão em dia, né? Fazer amor e caridade e também ser devoto aos dois corações. Não tem como perder a porta do céu. Tão simples, né? E nós dois não enxergávamos isso aí. Uma explicação tão simples. E a gente, né, não percebia. Mas o que para mim é muito triste, a minha parte. Então vocês percebem que aqui era para formar uma cruz. Era para ter uma cruz aqui, né? Só que ela está falhada. E São Miguel falou assim, essa cruz era para ser perfeita, porque eu tenho todo o alicerce da família para ficar em pé, a minha cruz. Mas eu não soube perdoar a minha mãe, eu não soube amar a minha mãe, eu não tive paciência o bastante com ela, não pratiquei caridade com a minha mãe. Então, a minha cruz está falhada. E São Miguel disse assim, que se eu tivesse tudo isso, tivesse tido essa paciência, eu sozinha teria salvo a minha mãe. Eu sozinha teria salvo a minha mãe. Se eu tivesse tido paciência, amor, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse caridade com ela. E a minha ponte também já estaria pronta. Ele disse, não precisaria tantas pessoas, tanto sofrimento. E a minha cruz era leve, porque eu tinha toda a minha família para me ajudar. Só porque eu não aceitei, não perdoei a minha mãe. A minha cruz está ali falhada, a minha ponte não está pronta. Sabe lá se eu já não estava lá também no céu agora, junto com ela, se eu tivesse mais carinho, mais piedade. Então, eu gosto muito de falar essa parte para as pessoas. Silvia, estás passando agora bastante sacrifício com a tua mãe. A gente percebe, a gente vê, tenha paciência, tenha amor, tenha caridade. Reza. Felizmente, a tua mãe tu não tem nada para perdoar. Felizmente. Mas quem tiver alguma coisa para perdoar sua mãe, o seu pai, seu irmão, perdoa, 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 reza, reza, reza por ele, para fazer a sua ponte. E para ser exemplo dos outros, para os filhos que estavam vendo
que a gente não aceitava e não amava o suficiente. E isso a gente só foi aprender depois. Quanto tempo depois? Né? Daí não dava mais tempo de voltar atrás, já tinha passado. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa que eu deixei passar, que eu não falei, paizinho. Eu queria saber as pedras azuis. Então, as pedras azuis então são das outras pessoas e não da família, né? Então aqui tem até, para quem lê o livro, tem até pessoas que já estavam no purgatório, parentes dela, que podiam ir para o céu antes e ficaram lá no purgatório mais algum tempo para oferecer por ela. Ali tinha amigos, tinha vizinhos, tinha os parentes ainda que eram vivos. Então o céu, por exemplo, assim, se hoje você está com muita dor de cabeça e você diz assim, eu vou oferecer essa dor de cabeça pelas almas, naquela hora é pegado aquela tua oração, aquele teu sofrimento e colocado para salvar uma alma que ainda está viva, que está correndo o risco de se perder, principalmente aqueles que fazem as 15 orações, aqueles que fazem a primeira sexta-feira santa, é uma promessa, né? As primeiras sexta-feira santa é uma promessa de Jesus, que salva, que não deixa ir para o purgatório. É isso, a primeira sexta-feira do mês, né? Então, é uma promessa de Jesus, e isso é certo. É tão certo que eu vou contar uma passagem para vocês agora. No começo da nossa caminhada, nós fomos visitar um cemitério, a mãezinha naquela época ainda pedia para a gente, dizia qual era o cemitério que era para a gente ir. Aí nós fomos lá em Itajaí. Aí foi eu, Cláudia, minha mãe sempre ia junto, a Marlene, a irmã do Arnaldo, e o filho dela, né? A Marlene é que levava nós de carro para tudo quanto é lado, porque a gente não tinha carro, né? E ela levava nós, e aquele dia o filho dela foi junto, nós ficávamos às vezes um dia inteirinho, porque naquela época a gente anotava os nomes das pessoas, das alminhas que estavam lá na sepultura, e vinha para casa, e em casa a gente ficava rezando todo dia, até que aquela alminha se salvasse, né? A gente vinha com aquela lista, como ainda tem até hoje, dos nomes, e ali o Cláudio ia lendo os nomes, e nós íamos rezando diariamente, até que aquela alminha se salvasse, né? E naquele dia a gente foi lá, e de repente o Carlos, é Carlos, né, o nome dele? O filho da Marlene é Carlos? Não, Márcio. Aí ele ficou aborrecido, quero ir embora, não quero mais ficar, já cansei, quero ir para casa e tal. Daí ele foi para dentro do carro e nós ainda ficamos um pouquinho lá, ainda colhendo mais algum nomezinho, aproveitar o dia, mas ele não quis mais. Aí viemos embora. Naquela noite eu tive um sonho, veio assim para mim, uma senhora que estava na sepultura, assim, estava sendo velada. Ela disse, Norma, eu preciso de muitas orações, porque senão eu vou me perder. Eu preciso de muitas orações. E quando ela estava ali na essa, assim, aí veio 2 jovens e vinham discutindo. É culpa da Inês, um dizia, o outro dizia, não, é da Ignácia. É da Inês, não, é da Ignácia. E assim eu me acordei com isso ali, aquilo ficou me angustiando. Aí eu fui contar para o Cláudio para ver o que ele dizia, porque cada coisa que acontecia comigo, eu recorria a ele, né? Aí naquele dia ele não me deu bola, é um sonho. Eu acho que ele não estava muito bem naquele dia, né? Isso aí é um sonho. E daí nós fomos na missa. E lá na missa eu falei para Marlene, olha, eu tive um sonho assim e assim. Eu preciso ir lá, tu não queres ir lá comigo para ver se a mulher está lá mesmo, sendo velada? Porque se ela veio pedir oração para mim e está lá, eu tenho que rezar, né? Ela disse, eu vou. Aí ela trouxe a mãe e o Cláudio para casa e nós duas abelhudas fomos para lá. E eu na viagem eu contei para ela tudo como é que eu estava vendo, né? Aí nós chegamos lá, a mulher estava lá assim, daquele jeitinho, o cabelinho assim para trás, tudo como eu expliquei para ela, meio grisalhinho já também os cabelos dela. Aí então
eu curiosa, daí tinha família lá, né? Daí eu fui perguntar, né, sobre a família e tal, puxei conversa, puxei um terço também lá. Aí a filha dela disse assim, eu tenho 2 irmãos falecidos. Aí quando ela falou a idade deles, eu percebi que eram aqueles 2 que também apareceram no sonho. Aí a Marlene disse assim, aí quando nós viemos embora, a Marlene disse, nós temos que rezar por ela agora nós temos que salvar ela, senão ela vai se perder. Aí quando nós estávamos voltando, ela disse, Norma, pede para o Cláudio para ele olhar lá, qual é o último nome lá que o Márcio escreveu, que daí ele ficou aborrecido e não quis mais, porque cada um de nós tinha um caderno, né, para copiar os nomes lá. Aí chegamos em casa, fomos lá, pedimos para o Cláudio para ele olhar o caderno do Márcio, daí ele foi com o dedinho assim em cima, né? Foi daqui a pouco jogou a mão dele assim para cima. Aí ele olhou de novo, era Ignácia. O último nome que ele copiou no cemitério lá, né? Aí nisso veio para o Cláudio, então, que a Ignácia, o nome dessa que faleceu ali era Maria Moraes, o nome. E lá a gente olhou, era Maria Moraes mesmo, tinha 15 filhos, 2 falecidos. Aí ela estava, agora eu não quero mentir para vocês, se ela estava grávida do último bebê ou se ele estava pequenininho, não quero mentir agora que eu esqueci essa parte. Aí teve uma mulher que se apaixonou pelo marido da Maria, né? Se apaixonou e estava fazendo de tudo para roubar o marido da Maria. Só que a Maria rezava muito, a Maria era do apostolado da oração, não perdia uma Santa Missa, toda sexta-feira estava lá também, e ela não conseguia. Tudo quanto é bruxaria, feitiçaria que ela fazia, não conseguia separar aquele marido da mulher, porque ela rezava muito. Foi a explicação que o Cláudio recebeu. Aí o que ela voltou lá nessa mulher de novo, a Ignácia, que fazia esses trabalhos, e pediu para ela, então, fazer um trabalho mais forte. Ela disse, só se for para matar ele, porque não tem outra coisa mais forte agora, só se for para matar. Ela disse que seja. Se ele não pode ser meu, não pode ser dela também. E realmente ela fez e o homem morreu. E o que aconteceu? Essa uma depois se arrependeu, essa que mandou matar o marido da outra, se arrependeu. Foi lá e pediu perdão para Maria. E ela não perdoou. Ela disse, eu sofri demais, eu fiquei com 15 filhos. Eu sofri demais por culpa tua, por causa disso que você fez. Eu não te perdoo, não vou te perdoar. E aconteceu que essa mulher morreu e estava lá no purgatório. Essa alma que pediu perdão, se confessou e tudo, como o Frei Luís falou, né? Ela foi lá pedir perdão. O assassino, né? Do assassino ali, o assassino foi salvo e o outro se perdeu porque não perdoou. Aconteceu a mesma coisa. Ela não perdoou. A Maria não perdoou, por isso ela podia se perder. Mas como ela fazia as primeiras sexta-feira e era do apostolado, Jesus promete salvar, não deixar a alma se perder. Por isso foi permitido que ela viesse e pedir oração para nós, né? Para nós tirar ela de lá. E o que aconteceu então, que foi explicado? Aquela que fez o mal estava no inferno. Aquela se perdeu mesmo. E aí nós rezamos e perdoamos. Rezamos por essa Maria Moraes ali e rezamos por ela e perdoamos em nome dela aquela outra pessoa. E as duas daí subiram. As duas foram junto para o céu, tá? Mas precisou, né, então, que a gente fosse rezar por ela. E graças a Deus que a Marlene também era muito ansiosa assim por salvar a alminha e foi junto lá, senão tinha ficado por isso mesmo. Então são coisas assim muito lindas, né? Mas o meu tempo também eu acho que já acabou, né? Uma de vocês
Então, a gente via, o Cláudio via e eu via junto com ele. E daí nós começamos a pintar cada pedra que caía, que se formava, nós pintava naquele atrás. Sim, conforme ainda a gente ia desenhando assim, no fim a gente já fazia mais de uma oração por dia para acabar mais rápido. Tá bom? Agora eu não sei o que vai. Não sei se quer saber mais alguma coisa. Outro dia, no outro cenáculo, a gente fala mais alguma outra coisa, porque vocês que acompanharam nós nas caminhadas, vocês viram muitas coisas lindas acontecendo, né? Nas nossas caminhadas, que a gente pode falar mais adiante. São coisas muito lindas.